Quando o apagamento começa sem avisar. O Vasco da Gama nunca foi um clube fácil de enquadrar. Desde o início, sua existência contrariava interesses, hierarquias e convenções que sustentavam o futebol brasileiro. Mas a tentativa de apagar o Vasco não começou com uma decisão explícita. Ela começou de forma silenciosa, disfarçada, quase imperceptível. Apagar um clube não significa fechar suas portas. Significa retirar sua centralidade, transformá-lo em coadjuvante da própria história. Durante anos, o Vasco foi tratado como protagonista natural do futebol brasileiro. Um clube ouvido, consultado, temido. Isso começou a mudar quando o clube passou a atravessar crises administrativas profundas. Gestões ruins abriram brechas. Brechas viraram oportunidades. E o sistema nunca perde uma oportunidade. Aos poucos, o Vasco deixou de ser prioridade nas decisões importantes. Reuniões estratégicas aconteciam sem o clube. Mudanças estruturais eram definidas sem sua participação ativa. Não era coincidência, era conveniência. Um clube historicamente incômodo, fragilizado internamente, se tornava o alvo perfeito para ser empurrado para fora do centro do futebol nacional. A mídia acompanhou esse movimento. O discurso mudou. O tom mudou. O Vasco deixou de ser tratado como força histórica e passou a ser retratado como problema crônico. Crises eram amplificadas. Vitórias eram relativizadas. Derrotas viravam sentença. Esse foi o início do apagamento. Mas o sistema ignorava um detalhe essencial. O Vasco nunca dependeu apenas de estabilidade para sobreviver. Em vez de confronto direto, veio o silêncio. O Vasco deixava de ser citado, deixava de ser ouvido, deixava de ser levado em consideração. Decisões importantes no futebol brasileiro eram tomadas sem o clube. Reuniões, acordos, alianças. O Vasco estava fora. Isso não acontecia por acaso, era uma estratégia. Quando um clube incomoda demais, o sistema não o enfrenta de frente. Ele isola. Aos poucos, criou-se a ideia de que o Vasco era problema apenas para si mesmo, como se sua história não tivesse peso, como se sua torcida fosse exagero, como se sua voz fosse ruído. Mas quem conhece o Vasco sabe. O silêncio sempre foi combustível. Enquanto o clube era empurrado para fora das decisões, a torcida permanecia. Mesmo nas derrotas, mesmo nas quedas, mesmo nos anos mais duros. A tentativa de apagamento não se limitava aos bastidores. Ela chegava ao discurso público. O Vasco acabou. O Vasco não se recupera. O Vasco não é mais relevante. Essas frases começaram a se repetir, e repetição cria verdade para quem não conhece a história. Mas o Vasco nunca dependeu da aprovação externa para existir. Era ali, no concreto das arquibancadas, que a tentativa de apagamento falhava. Porque enquanto havia gente cantando, o Vasco estava vivo. O maior erro de quem tentou apagar o Vasco foi subestimar a sua base. O Vasco não é um clube de ocasião. Não cresce apenas em fases boas. Não desaparece em fases ruins. A cada crise, algo se fortalecia, a identidade. Ser vascaíno deixou de ser apenas torcer. Passou a ser resistir. Quanto mais tentavam empurrar o clube para o esquecimento, mais a torcida se agarrava à sua história. Camisas antigas voltaram às ruas. Bandeiras reapareceram. Narrativas esquecidas voltaram a ser contadas. O sistema trabalha com ciclos curtos. O Vasco trabalha com memória longa. E memória longa é perigosa para quem quer controlar a narrativa. Porque um clube que lembra de quem é, não aceita ser tratado como nota de rodapé.
Mesmo nos piores momentos esportivos, o Vasco continuava sendo citado quando o assunto era identidade, luta e resistência. Isso não se constrói por acaso. Isso se constrói ao longo de décadas. A tentativa de apagamento começou a falhar quando ficou claro que o Vasco não precisava de permissão para existir. Ele já existia no povo. A tentativa de apagar o Vasco revelou seus próprios limites. Você pode controlar estruturas, pode controlar discursos, pode controlar acessos, mas não controla memória coletiva. O Vasco sobreviveu porque nunca pertenceu apenas às instituições. Pertenceu às pessoas. Quando tentaram reduzir o clube a números, a torcida respondeu com história. Quando tentaram silenciar, a memória falou mais alto. O Vasco não venceu todas as disputas, mas venceu a mais importante: continuar sendo significado. Hoje, o clube ainda enfrenta desafios, ainda carrega marcas profundas, mas segue existindo com identidade intacta. Porque o Vasco não foi feito para desaparecer. Foi feito para atravessar. Este é o Vasco além do campo.